Oi, E galera! aí, galera? A gente tenta ensaiar essa entrada juntas há 2 episódios e não conseguimos. O Aham, próximo vai rolar. vai. Gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais um episódio aí do NumiCast, da segunda temporada do NumiCast. Dessa vez em novo formato, em formato de vídeo, disponível no YouTube, disponível no Spotify. E a gente vai falar aqui sobre o universo do design de experiência de aprendizagem, da aprendizagem ativa, metodologias ativas, de empreendedorismo e de tudo que tem a ver com a Numi. E comigo, com a Sofia, consequentemente. Gente, hoje o episódio é sobre casos de família. Caso de família. Agora é o caso de família real, Agora é o caso de família. com direito a barraco e tudo, né? A puxação de Então, entre cabelo. então, a gente vai falar aí sobre casos de fracasso. Uhum, Tem um rolê, assim, que eu adoro, que é o Fuck Up Nights, que é a sim. noite dos fracassos. Que é uma noite em que vários empreendedores se reúnem e alguns compartilham histórias de fracasso deles. E eu acho isso muito bom, muito positivo, porque, principalmente no meio do empreendedorismo, tem muito essa coisa coachizada de Uhum, que é, você vai lá e faz, e se você se esforçar, você vai conseguir. E a gente sabe que não é assim, né? sim. E a galera compartilhando ali fracassos fazem outras pessoas se identificarem. A partir de um fracasso, a gente consegue ter alguns starts, algumas ideias do que não fazer, né? A gente consegue aprender com os erros dos outros também. A gente tem até um episódio sobre isso na primeira temporada que chama Os Erros que Cometemos por Uhum. você. E a gente fala sobre isso, assim, sobre erros que a gente cometeu na nossa jornada empreendedora e que você não precisa cometer, porque a gente já cometeu esse erro por você, né? Sim, exato. Então a gente cortou esse caminho aí. E então vamos lá, vamos para os casos de fracasso. Tá preparada, Vamos, menina, Sofia? vamos encarar de frente Vai, isso. gente, esse é um assunto delicado para Sofia, ela trata em terapia até hoje. É Brincadeira. mentira. Muito bem, então Menina. fala você primeiro, já que abriu o episódio, conta você Hum. primeiro. Tá bom, eu Fala acho um que. caso. Olha, acho que a primeira coisa que a gente precisa alinhar Hum, entre todos nós, educadores, facilitadores, professores, professoras, etc., é que a gente escolher essa profissão por quê? Fala pra mim. não é nem o porquê, mas é tipo assim, a gente escolheu uma profissão que lida com seres humanos o tempo todo. É tipo atendimento ao público, porém na área da aprendizagem. Uhum. Então, quando a gente está lidando com seres humanos, a gente precisa saber que às vezes vai dar merda mesmo. Vai dar ruim. Então, vai ter coisa que tá sob nosso controle, a gente consegue melhorar, a gente consegue ajustar, e vai ter coisa que não, simplesmente. Então é importante a gente saber diagnosticar, né, o que foi que saiu da rota ali. Tem como a gente mudar? Não tem? O que tem para fazer? Mas eu acho que é importante esse alinhamento de que, por mais profissional que você seja, vai ter um momento ou outro que alguma coisa vai sair da rota. Faz parte. Agora, o que a gente vai fazer sobre isso é o que muda tudo, né? Uhum. E aí, enquanto a gente estava aqui se preparando para fazer esse podcast, a gente lembrou de um momento muito icônico da nossa vida, lá nos primórdios, quando a gente dava curso presencial. Na verdade, era só presencial naquela época, né? A gente até viajou para outra cidade para dar esse curso. E teve um momento em que a gente fazia, assim, a gente apresentava algumas metodologias ativas. E aí a galera precisava fazer uma experiência baseada naquela metodologia. E aí teve um grupo específico que pegou gamificação. É engraçado como gamificação Caraca, velho, agora que você falou, me toquei também. é Gamificação, sempre meio a gente polêmico. tem que excluir isso. Não, eu amo, não aceito. Gente, foi o Mas, tema de TCC da Sofia. Ela trabalhou muito para defender a gamificação, uhum, para para provar. provar. Então, Mas de alguma forma, de vez em quando dá uns BOs, assim. Mas tudo bem. gente, sério. O que vem, como é que é aquela frase de que o que vem fácil é fácil? A gamificação é o oposto. Né? É o que Que vem. faz mais fácil. É difícil, mas vale a pena. Enfim, Isso só vale para homens. verdade. Mas, gente, nada me fácil. Nada, não existe facilidade. E aí,
Bom, o grupo lá pegou gamificação e eles tinham que criar uma mini experiência sobre o tema da gamificação. E aí, quando foram criar a experiência, eles, é, digamos assim, eles criaram um jogo, mas não uma gamificação. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. E aí, qual que era a proposta? Qual que era a proposta dessa atividade, né, desse projeto? Era que a galera ia apresentar e a gente ia coletivamente dar um feedback para ver o que o grupo poderia melhorar e tal. Afinal de contas, estava todo mundo aprendendo. E aí a gente foi e deu feedback pro grupo, assim como a gente deu para todos os grupos, né? E aí tudo bem, ótimo, maravilha. Acabou o dia. Quando acabou o dia, a moça, que era uma das que estavam ali liderando o grupo, elas viraram pra gente e falaram: olha. Eu fiquei muito ofendida com o feedback que vocês deram. Foi horrível, porque eu me senti exposta, eu me senti humilhada na frente de todo mundo. Vocês tinham que ter falado, me corrigido no privado e não na frente de geral e tal. E aí a gente ficou meio, né, em choque, assim, a gente não Uhum. esperava isso. A gente nem tinha percebido nenhum tipo né, momento ali na hora do Acho que você feedback. ficou mais porque foi você que deu. É, nem lembro que eu queria, mas sim, verdade. E, e aí eu lembro que a gente conversou depois, tipo, caraca, como assim? E naquela época a gente tinha pouca experiência, né? Então a gente, claro, conversou com ela e tal. Nossa, desculpa, realmente. Eu nem lembro o que a gente falou pra ela na hora, mas acho que foi É, uma coisa nessa é porque linha. eu lembro que essa história, ela não me bateu muito, porque como não fui eu que dei o feedback, eu Uhum, acho que eu consegui olhar mais de fora. Mas como foi você, acho que você ficou chateada de ter feito a outra pessoa se sentir mal. sim. Por mais que não seja, necessariamente uma responsabilidade sua, né? Uhum, Mas não foi nada sobre ela, foi sobre a metodologia, sim, né? exato. E depois a gente falou, não, desculpa, a intenção não era essa, todos os grupos receberam. Enfim, a gente contornou e falou o que era, é o que é, né? Aham, exato. E aí eu lembro que uma coisa que ficou muito claro pra gente depois desse feedback é que seres humanos têm suas histórias, seus gatilhos, né? Eu não sei pelo que essa pessoa passou. Às vezes ela passou por alguma situação traumática de exposição e aí outras situações acabam desencadeando isso nela, né? Mas isso me trouxe uma lição de que quando a gente está ali facilitando, não é só sobre a técnica, né? A gente pode ser a melhor design experiência do mundo, pode saber sobre todas as metodologias ativas, pode ser PhD, mas é o que a gente fala da arte e da ciência de facilitar. A gente Uhum, precisa dominar a ciência, que são as técnicas, né? O embasamento de onde a gente está partindo, mas a arte é ter esse jogo de cintura, de observar as pessoas, né? De entender como que eu vou criar um espaço para que as pessoas se sintam seguras para o momento que eu estou propondo. Entender também como que eu vou conectar, por exemplo, um momento do treinamento com o outro, de uma forma que esse fluxo crie esse momento confortável. uhum, Esses detalhes que a gente vai aprendendo, né? sim. Mas as pessoas têm suas histórias, e isso não significa que eu poderia prever de nenhuma forma que aquela pessoa, né, se sentiria engatilhada. Uhum, Mas talvez, eu não lembro exatamente o que veio antes daquele momento, mas talvez assim, criar um momento, né, um espaço em que as pessoas se sintam mais abertas a um feedback. uhum, Hoje a gente sempre comunica que, olha, vai ter esse momento de feedback. é, e estamos todos aprendendo. A ideia é a gente aprender aqui para quando a gente estiver lá fora a gente se sinta mais seguro e tal. Então hoje eu vejo que a gente comunica muito mais claramente do que naquela época o uhum, que que vai acontecer. sim. Até porque talvez ela nem esperasse, não, não Uhum. sei o que aconteceu. Uma coisa que a gente podia abolir também é a palavra feedback, cara, porque eu acho que ela já ela já tem um estigma muito forte. Então, Verdade. quando a gente fala feedback, eu acho que a pessoa já se arma, sabe? Aham, Então, sim. eu acho que talvez uma outra palavra, tipo, retorno, compartilhar, percepção, sabe? É Até verdade. porque, no final das contas, é sim uma percepção, é um viés que a gente está trazendo nosso, né? É. É algo que a gente está compartilhando sobre a nossa visão daquilo ali. Não é necessariamente 100% verdade. Agora, se a gente está falando da metodologia, né? E ela tá ali para aprender sobre a metodologia, eu acho que é isso, né? É abolir a palavra do feedback e tornar aquele ali um espaço seguro para as pessoas entenderem que elas vão errar e Uhum. que faz parte do processo e que é assim que elas vão aprender e fazer da próxima vez de um jeito certo. E até sobre isso eu ando me questionando assim, que
beleza, vamos supor aqui, não foi gamificação, tá? Uhum. Ah, tu não usou gamificação direito, mas foi uma experiência legal, Aham, sabe? sim, Então, total. assim, será que vale ficar batendo nessa tecla Uhum, do só pra gente falar da metodologia certa, sabe? Às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que é uhum, um preciosismo que talvez não precise, sabe? uhum. Isso aqui foi uma viagem, foi um grande parêntese que eu fiz aqui, mas a gente falou aqui da gamificação, né? Que a gamificação é amaldiçoada, porque a gente teve na aula online, um ano depois, mais ou menos, 2 anos depois, um mesmo grupo, só que teve uma questão de gênero inclusa, né? Agora Uhum, nessa jogada, que foi o quê? Mesma experiência, facilitaram a gamificação, não foi gamificação. Só que dessa vez, quem ia compartilhar, quem ia dar o feedback, era um cara que a gente estava treinando, que estava facilitando com a gente. E ele simplesmente estava lá fazendo o trabalho dele, deu feedback para as meninas, super tranquilo, nada pessoal assim, mas para elas foi muito difícil. Depois eu recebi uma mensagem no privado, elas ficaram muito mal, muito ofendidas, uhum, disseram que todos os grupos foram avaliados por mim, que no grupo que era só mulher foi um cara que avaliou. Então, eu acho que a gente precisa considerar também, quando a gente está falando de experiências de aprendizagem, a gente precisa, tem até na nossa metodologia também, identificar ali quais são os espaços de inclusão, uhum, né? As adaptações que a gente precisa fazer, estar com esse olhar atento. Então, olhar para isso e pensar, é um grupo de mulheres. A gente não coloca um homem para avaliar um grupo de mulheres, uhum, sabe? sim, De preferência. Se for colocar, tem que ter muito cuidado, sim. muito cuidado. E esse homem tem que ter esse filtro, né? De tipo, ok, estou pisando num espaço que tem essa Aham, característica. Então, como exatamente. que eu posso me colocar de uma forma mais sensível, né? Exatamente, exatamente. Assim como com pessoas negras, indígenas, deficientes, não binários, enfim. Uhum, Então, é algo que é importante a gente ter em mente, assim, também, quando a gente for criar uma experiência, é o quanto a gente está olhando para essa diversidade do grupo e acolhendo isso, sabe? uhum, sim. Percebendo isso. Então, quando ela me trouxe, eu pedi desculpa, falei que, né, que a gente estava treinando um cara, mas que de fato a gente não olhou para essa questão. Identifiquei o meu erro, né, nosso erro Uhum, ali, e tentei trazer uma escuta aberta, mas ela estava muito na defensiva. Então, nesse caso, só deixei ela falar, esperei ela tranquilizar, falei com ela no dia seguinte, e ela estava um pouco mais tranquila e tal. Então, uhum, ela também trouxe isso. Ela falou, cara, feedback é algo que o nosso cérebro ele se arma. Ele se arma. total. É algo que a gente não tá preparado, sabe? Então, se a gente fala essa bendita essa palavra, feedback, É, a gente já gera essa resistência. Então, eu acho que tudo é a forma como a gente fala também, né? uhum, Acho que a gente tem aprendido bastante isso na nossa vida hoje, de como comunicar o, os desconfortos e incômodos, que não é o caso, porque não é um desconforto nem um incômodo, uhum, mas como comunicar, apontar um erro, né? Falar, esse erro é, tá aqui, olha só. Não tem uma carga, né? exato. Negativa nem positiva, é um erro, acabou. E eu acho que isso é ainda mais delicado porque a gente não tá falando de uma relação pessoal, né? É uma coisa que, naquele caso, né? A gente criou aquele curso, aquele treinamento com todo o nosso amor, com toda a nossa melhor intenção do mundo. Uhum, A gente gasta tempo, energia, só tudo pra fazer aquele momento. E aí vem alguém e fala: olha, você errou. Eu vou falar por mim. Pra mim é muito fácil me colocar num lugar de, meu Deus, mas eu fiz tudo que eu pude, como pode você falar assim de mim? Você acha que eu tive. Tipo, eu não falo isso, mas é o que passa na minha cabeça, né? De ficar me culpando e tal. E eu acho que isso pode acontecer com muitas pessoas aí que trabalham com educação, que é tipo, nossa, mas eu criei isso com a melhor das intenções e ficar na defensiva também. Então, acho que todo mundo fica na defensiva naquele contexto, né? Tá, é muito interessante essa ideia de baixar a guarda e ouvir com amorosidade e também saber separar o que é meu, o que é da pessoa, e o que uhum, for meu, como que eu posso ajustar para uma próxima vez. sim, sim. E a gente fala. Fala. Fala você. A gente falou sobre.
essas relações entre pessoas, né? Tipo, casos individuais ali que aconteceram. Uhum. Mas e quando a gente está falando de uma dinâmica, por exemplo, de uma empresa, né? Passa para o nível corporativo ali, em Briga de egos. que aquele espaço já tem a dinâmica, já tem as hierarquias ali. Será que temos algum case de fracasso assim, nesse nível? Temos, eu chorei. Gente, foi muito puxado pra minha, porque foi uma empresa que foi um presencial que a gente não faz mais. Pra quem não sabe, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu e Sofia, a gente não facilita mais, né? Assim, tirando o exit e numa imersão, que é a nossa imersão presencial, a gente não facilita mais. E casos muito especiais, né? Mas fui facilitar essa experiência presencial. Só um parêntese, né? Porque a gente treina pessoas para facilitar, mas a Isso, gente estava fazendo o a gente curso. treina, contratem a gente, sigam contratando. A gente tem uma equipe agora, não é só a gente, né? Exato. Ai, obrigada. E, Ufa. é, e fizemos o treinamento, foi maravilhoso, o pessoal super receptivo, adorando estar ali com a gente sentiu isso, sabe? É, e depois, durante a experiência, a gente. Bom, é um treinamento que tem 1 hora para acabar, né? Uhum. E era um treinamento imersivo. Então a gente precisava tomar cuidado com o tempo, né? Acho que essa é Uhum. uma das maiores dores dos facilitadores é Sim. gerir o tempo da facilitação. E, e eu fiz esse combinado com eles de que a gente precisaria, né, prestar atenção no tempo e tudo mais. Enfim, fizemos esse combinado e eu precisava interromper em alguns momentos. Algumas pessoas falaram: olha, a gente precisa. Eu vou precisar te interromper agora, porque a gente precisa ir pro almoço, ou porque a gente tem horário, a gente já tá um pouco atrasado. E aí, algumas dessas vezes, eu fiz isso na vez errada. Que eu fiz isso com a diretora da empresa. Legal. A diretora da empresa, de uma empresa, a diretora de uma unidade e com a diretora de uma outra unidade. Escolheu as pessoas certas. Certas. Eu falei, deixa eu pegar aqui as que têm um ego maior. Então, assim, elas não ficaram felizes. Uma delas fechou a cara pra mim na hora que eu falei que eu precisei interromper ela. Na verdade, ela queria compartilhar e eu falei, fulana, agora não vai dar pra você compartilhar, tá? Como eu disse, a última pessoa foi a tal pessoa. A gente precisa ir pro almoço. Gente, super tranquila, super fofa. Gente, ela fez assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu. Vou ser muito xingada no Twitter. E aí acabou o treinamento, a gente depois no final bateu um papo, vi que não ia mais ganhar ela, que eu tinha perdido ela mesmo, mas a outra tava tudo certo, né? E aí no feedback, gente, o Uhum. questionário de feedback da avaliação, a gente fez uma avaliação, a gente fez um questionário de avaliação, a gente fez uma métrica, umas métricas ali, e rolou uma chuva de Pesado. ódios pra cima de mim, assim, e foi pessoal, né? Sim. Achei a facilitadora metida, não tem tato, não tem empatia pra cortar as pessoas. E eu assim, ó, lendo aquilo assim, A querendo lágrima chorar. escorre. Falei, meu Deus, eu não sou empática. Como assim? Gente, foi ruim, foi ruim. E Imagina. depois, né, de um tempo que a cabeça dá uma esfriada, a gente começa a, a, a voltar pra si, falei, não, isso aqui não sou eu, sabe? Isso é uma Uhum. projeção dela, ela não me conhece, ela não pode falar que eu não sou empática. Ela Uhum. não pode falar sobre mim, sendo que ela me viu 2 vezes numa facilitação, Ela pode falar, tipo, né? o que aconteceu naquele momento, né? Não, tipo, Exatamente. essa pessoa. Exatamente. Então foi muito delicado, principalmente porque de 20 pessoas, 2 me deram esse feedback, que foram as pessoas com que Uhum. eu cortei, né? Então, uma coisa que eu aprendi aí, primeiro de tudo foi a gente precisa jogar o jogo do corporativo. A gente precisa jogar o jogo de egos e entender que principalmente no corporativo,
existe uma hierarquia ainda. E essa hierarquia, quando ela é quebrada, ou quando ela é questionada, ou até quando colocam um limite nela, né? Principalmente na frente das outras pessoas, Uhum. que aquela hierarquia é dada, é posta, ela é, pode ser vista de uma forma afrontosa, né? Sim. Não empática, atacante ali, enfim. Então, aprendi a jogar o jogo, entendo muito bem quem é que tá ali. Então, se é um treinamento agora que tem a diretora vai ter ali o espacinho dela. Se atrasar, eu vou tirar, é dos súditos, entendeu? Então, e também, além disso, também aprendi a colocar a gestão compartilhada do tempo, não deixar só na minha mão, porque se alguém odiar, vai odiar quem já conhece, entendeu? E na verdade, eles já têm uma intimidade entre si. Então, Uhum. é mais fácil as pessoas que estão ali colocarem, se respeitarem, né? Falarem, não, ó, o tempo acabou, do que eu falar o tempo acabou e a pessoa não ficar bolada comigo, né? Uhum. Uma outra coisa que a gente aprendeu foi com. A gente tem uma consultoria de vendas que a gente contratou há muitos anos e a gente segue com eles há muitos anos também. Amamos muito, que é a Encrateia. Beijos. E, e quando a gente compartilhou isso com eles, eles falaram: olha, agora é o momento de vocês engolirem o choro e rodearem isso aí e fazerem elas lembrarem de você com uma atitude positiva, com um pensamento positivo, né? Uhum. Até porque não era a primeira vez que elas tinham fechado com a gente. Então a gente não queria perder também, né, essa relação. Uma experiência ruim que quebra essa relação, né? Sim. Então a gente criou lá toda uma conversa, um acolhimento, mostramos, a gente quis mostrar os resultados, mas não aconteceu, os positivos, né? Para mostrar que também que tinha um viés muito pessoal ali, mas sem atacar e apontar dedo para ninguém. E depois também a gente ofereceu uma experiência é, focada ali em trazer o que elas realmente, assim, ouvi-las. O que que vocês querem que a gente faça nessa experiência? Trouxemos ali como um bônus, uma mentoria coletiva, sabe? Que foi sucesso. O ideal seria que eu tocasse pro ranço de mim passar, mas não deu na época por questão de organização. Quem facilitou foi a Sofia. Uhum. Então, acredito eu que depois daquilo ali, galera saiu. A gente saiu com um relacionamento estabelecido de novo, né? Sim. Mas foi fácil, não, viu? Foi fácil, não. Não foi Sim. fácil ouvir o feedback, não foi fácil engolir o choro, não Uhum. foi. E, e depois fazer. Que bom que foi você que facilitou a experiência, porque eu acho que eu teria facilitado, mas eu teria sido bastante falsa, Uhum. sabe? Ia estar indo um pouquinho sentida, né? Cara, porque é chato, né? Assim, então, é tipo, sei lá, um boy que tá lá, você tá ficando com ele, o boy fala de tu na tua cara, Uhum. e aí depois você vai lá e ele fala, tipo, ah, então vem cá ficar comigo, você vai ficar com ele, Uhum. sabe? Tem uma dorzinha Tem uma ainda. dorzinha, um orgulho ferido, entendeu? Eu teria Sim. ido feito com um sorriso no rosto, mas ia me fazer mal. É, tipo, não era o momento ainda, né? É. Então eu fiquei muito Sim. feliz que você foi, fez, deu certo e, né? Sim. E eu vejo também que teve uma diferença de percepção nesse momento, porque do nosso lado, qual que é a ideia? A gente não quer que as hierarquias sejam super evidenciadas ali naquele momento, Uhum. né? A gente quer o oposto, a gente quer que todo mundo se sinta igual, para que as pessoas se sintam dispostas a compartilhar suas ideias, né? A estar ali interagindo. Porque se a gente ficar reforçando as hierarquias dentro daquela formação, a galera vai ficar olhando para a liderança, tipo, ah, não, liderança, fala isso, já tá acostumada a falar mesmo, e vão se calar. E não é isso que a gente quer o máximo possível de ideias. Então, por isso que a gente tem esse acordo de, gente, 3 pessoas compartilham. A última compartilhou, a quarta não vai falar só porque ela é diretora. Porque senão a gente tá reforçando as hierarquias, é nisso que a gente acredita. Só que quem tá ali no treinamento é outra coisa, tipo, não, quem ela pensa que é essa pessoa que eu não conheço, essa pessoa que não tá na organização, me calando na frente do meu time.
tipo, é uma outra forma de ver, né? Uhum. Então a gente aprendeu que sim, existem hierarquias, a gente não pode também chegar com o pé na porta quebrando uma dinâmica que já está colocada e depois ir embora, né? Não, não é assim, não é o nosso papel mudar nada ali naquela equipe Sim. nesse nível. Queria, né, Maia? É, exato. Então, esse foi um aprendizado de que não é o nosso papel esse, né? E no fim das contas foi muito legal, porque eu acho que o fato delas terem desabafado, e, tipo, ok, falaram do jeito que falaram, mas falaram, sabe? Elas botaram pra fora. É, E depois eu conversei com uma das diretoras que não foi, né, a que foi interrompida, mas uma outra, ouvi o que elas tinham de demanda ainda e tal. E essa mentoria que a gente ia dar era uma mentoria, assim, simples, tipo, me diga os seus problemas e eu vou te dar a solução. Mas como tava essa situação sensível, a gente falou, cara, vamos entregar, é o que a gente chama de over delivery na inglês, que é Uhum. sobre entrega, não sei, tipo, Supra sumo. super entrega. Entregar algo além do que estava sendo Combinado, esperado. né? Então a gente fez era um workshop curtinho, workshop não, a gente tinha 3 horas, então a gente transformou isso em um workshop. E aí fez toda uma narrativa, storytelling, colocou eles para pensarem ideias, reforçou, trabalhou mais algumas metodologias. E eles saíram dali, inclusive a diretora que foi interrompida, ela falou, gente, muito obrigada por essa experiência. Vocês são muito parceiras nossas, vamos seguir trabalhando juntas. Aí eu, yes, conseguimos. Yes! Então, assim, Amo. deu tudo certo no final e eu acho que é isso, tipo, dar um passinho pra trás, engolir o choro, de fato, às vezes precisamos. É. E Ser entender, adulta, né? ser É isso. adulta, vida adulta é A assim. vida é isso mesmo. E deu tudo certo no final, queridas, eu não sinto que ficou ressentimento, assim. Uhum. E é uma empresa muito legal, que faz um trabalho muito importante, então pra gente também era importante, né, cultivar essa relação. Sim. E eu penso que, assim, uma conclusão, assim, desse episódio, podemos fechar? Uhum, A gente tem outros casos de fracasso. A gente não tem tantos, né? A gente tem alguns outros, talvez uns dois ou três, que a gente pode trazer depois. uhum, Mas o que eu percebo que tem em comum com todas essas histórias é que nenhum é um problema teórico, nenhum é um problema uhum, de conteúdo. sim, Todos são problemas de como lidar com pessoas, total. né? Tanto Relacionais. relacionais, tanto de feedback quanto de interromper, são questões humanas. São questões Uhum, humanas. Não é o conteúdo é ruim, não é que seria muito mais fácil, inclusive, de arrumar. sim. É, não não gostei da plataforma, não é. É, não gostei do jeito que você falou. Uhum, É, não gostei do que foi dito, né? Não gostei de ouvir isso, não gostei de ser interrompida. Então, a gente precisa aprender mesmo, né? A jogar o jogo e tá muito atenta a essas sutilezas, assim, que envolvem esse processo de venda da facilitação, né? exato. E a gente já tá há 7 anos facilitando, né? E foram muitas experiências em, acho que todos os contextos. Gente, até festival de música a gente já, né, entregou o projeto. Uhum, Startup, organização pública, ONG, todos os setores possíveis. E a gente teve muita experiência, né, de lidar com diversos públicos, mas como eu comecei, né, como eu falei no início do episódio, nunca é uma batalha ganha, nunca é garantido de que vai dar tudo certo, porque são seres humanos. Tanto as uhum, pessoas que estão ali como participantes daquela experiência, com as suas necessidades individuais, com as dinâmicas, hierárquicas ou dinâmicas de equipe, e as nossas necessidades também. Às vezes a gente tá num dia mais para baixo, mais insegura, mais sensível, ou enfim, né? Somos todos seres humanos envolvidos, então nem sempre vai ser do jeito que a gente imaginou, mas a gente uhum. precisa saber contornar e no final das contas dá tudo certo, a gente tira um aprendizado dali, né? Sim, depois de um tempo a gente consegue, né? Sim, depois de chorar. Depois de chorar e socar o travesseiro. Eu acho que então o que fica desse episódio é que a gente precisa aprender a jogar o jogo e a ter um olhar mais humanizado para todo mundo, né? Uhum, sim. E uma coisa que a gente escreveu no roteiro, mas a gente não falou, é encontrar o meio do caminho, né? Entre eu colocar a minha metodologia, os meus valores, o que que eu acho que é de
como que uma experiência de aprendizagem tem que ser, mas também respeitando o estilo dos aprendizes, que é a famosa Uhum, persona. sim, Então, sim, não abrir mão da nossa autenticidade, mas ser flexível para abraçar as necessidades do outro também. A gente se encontra ali no meio do caminho, acho que fica mais fácil todo mundo ficar feliz. verdade. Então, Então é encerramos por isso. aqui este Encerramos. episódio. A gente se vê no próximo episódio do NumiCast, É né? isso aí. Um Então, até beijo, lá. galera. Tchau.